tomates viram morangos. O resultado é uma sobremesa que engana os olhos e desperta a curiosidade de quem vê pela primeira vez. A ideia é da empreendedora Sharon Dombrowski. E em poucas semanas, o X-Bolo saiu das confeitarias para invadir os feeds. Vídeos da sobremesa já acumulam milhares de visualizações e muita gente aposta que ela pode ser a próxima grande febre gastronômica da internet. E vamos combinar, a receita tem tudo que uma trend precisa ter. É diferente, rende vídeos satisfatórios e ainda gera aquela reação clássica de como assim não é um hambúrguer? Acompanhe tudo que rola na internet no r7.com, aproveite e siga o R7 nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Agora são 11 horas e 38 minutos. A gente traz para você um alerta, principalmente para você que tem um idoso em casa. Imagina só a situação. Você tem esse idoso na sua casa precisando ali de cuidados. Aí você liga para uma agência que promete enviar um técnico em enfermagem. Só que esse suposto profissional não é profissional de saúde. É um falso cuidador que foi descoberto e preso em São Paulo. Aliás, ele ganhava a confiança das famílias e depois chegava às casas e levava dinheiro e joias. O homem entrou pela porta da frente. Foi contratado por uma agência para cuidar do pai da Gabriele, que tem 79 anos e tinha acabado de passar por uma cirurgia. Segundo a filha, o suspeito levou joias de família, dinheiro e a confiança que eles tinham nas agências que oferecem serviços de cuidador. A gente contratou uma empresa especializada em enfermeiros que cuidam de idosos, principalmente para cuidar do meu pai, no estado que ele estava. E a gente confiou, né? A advogada conta que o desfalque foi de R$90 mil, mas o prejuízo não foi apenas financeiro. Algumas joias estavam com a mãe dela há décadas. Teve muitas joias que meu pai desenhava e mandava fazer. E então, ele é um valor muito afetivo para ela, principalmente sentimental. A família suspeita até que o idoso tenha sido dopado. E nesse dia, por coincidência, meu pai ficou muito sonolento no dia inteiro. E aí, deu meio-dia, o rapaz disse que estava com sintomas de gripe e foi embora. O fato dele estar sonolento e no dia seguinte não estar, isso já dá um grande alerta. O falso cuidador de idosos foi preso preventivamente. Ele se chama Gustavo Mussi e tem 32 anos. O suspeito se apresentava como técnico de enfermagem para ganhar a confiança das vítimas. Em outra casa, a história foi parecida. Esta senhora também contratou um cuidador por meio de uma agência para ajudar com o marido de 83 anos. O profissional, mais uma vez, era Gustavo Mussi. Ele trabalhou apenas um dia e deixou um prejuízo de mais de R$100 mil. Segundo a vítima, o falso cuidador parecia uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele parecia bonzinho, muito bom mesmo, assim, a princípio. Que até quando ele entrou lá dentro, nem me ocorreu que ele poderia entrar para roubar. O que essas vítimas não imaginavam é que o falso cuidador de idosos já era um conhecido da polícia, com 17 boletins de ocorrência, 7 inquéritos e 8 processos criminais de crimes como furto, receptação e associação criminosa. Em março deste ano, inclusive, ele foi até alvo de uma operação. Na ocasião, policiais apreenderam um celular e cartões bancários em nomes de terceiros. Segundo a polícia, o Gustavo alugava imóveis, ficava pouco tempo nesses imóveis e já mudava para outro. Após a prisão, o delegado acredita que vão aparecer novas vítimas. Que ele possa finalmente parar, cessar esse histórico criminal. E não tem só falso cuidador de idoso cometendo crime por aí, não. Tem gente elegante, engravatada também fazendo isso. Um criminoso tem rendido pedestres e comerciantes para roubar principalmente alianças no ABC, região metropolitana de São Paulo. Agora, o que chamou a atenção de todo mundo é que ele sempre está nessa elegância, vestido com uma gravata. Nesta loja de acessórios para carros, o suspeito aparece logo no início da manhã, quando o comerciante acaba de abrir as portas. Fingindo estar perdido, pede informações sobre o endereço. Depois de conquistar a confiança da vítima, revela a verdadeira intenção. Saca uma pistola da cintura e exige a aliança. O comerciante entrega o objeto, mas reage em seguida e tenta atingir o criminoso com uma barra de ferro.
numa moto também, né? Uma moto boa. Não deu para perceber se a arma realmente era uma arma de verdade, né? Ou uma réplica. Pediu simplesmente a aliança. Ele falou, ó, passa a aliança, só aliança de boa. Não quero nada mais, só aliança. Anderson bem que tentou impedir a fuga, mas o golpe com a barra de ferro acertou o suspeito apenas de raspão. Poucos metros dali foi a vez de uma mulher, distraída mexendo no celular, se tornar alvo do criminoso. Mais uma vez, ele inicia uma conversa para ganhar a confiança da vítima. E em seguida anuncia o assalto, exigindo a aliança. Sem reagir, ela entrega a joia ao bandido. Neste outro flagrante, o mesmo suspeito entra em uma loja fingindo ser um cliente ou trabalhador em busca de informações. Ao perceber que os funcionários não carregavam objetos de valor, desiste da ação, sobe na moto e vai embora. Segundo as vítimas, ele sempre usava a mesma desculpa. Dizia que estava perdido e pedia informações. Agora, porém, são os comerciantes e moradores que buscam qualquer pista que possa ajudar a polícia a identificar e prender esse bandido. Agora são 11h44. O Fala Brasil, edição de sábado, traz uma triste notícia que acaba de chegar. Morreu aos 25 anos o jogador sul-africano Jayden Adams, que disputou a Copa do Mundo de 2026. Ele teve a morte confirmada pela família, mas as circunstâncias ainda não foram reveladas. Adams participou dos 3 jogos da fase de grupos do Mundial. O jogador também fez parte do elenco que conquistou a Liga dos Campeões da África. O Sindicato dos Jogadores Sul-Africanos lamentou a morte e destacou o talento do atleta. Que triste, né? E olha, você viu há pouco aqui no Fala Brasil, balões colocando aviões em risco em São Paulo agora cedo. A gente acaba de receber nesse momento imagens de outros balões em outro ponto de São Paulo. A gente vai te mostrar essas imagens que mostram, você percebe que é um balão menor e tem um detalhe, você percebe ali que parece uma rabiola, aquelas de pipa mesmo, apesar de não ter aquele tamanho enorme dos balões gigantes que a gente mostrou ali. Passando diante do Aeroporto Internacional de Guarulhos, essa estrutura também pode provocar acidentes, viu? Mais cedo, então, a gente viu aqueles aviões, ó, a imagem que eu estava contando. Um balão e os aviões ali no céu de São Paulo, pertinho do Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país. Bom, o avião precisou até abortar o pouso e arremeteu, nesse caso que a gente te mostrou. Aí a gente procurou a administração do Aeroporto de Guarulhos para saber o tamanho do prejuízo aos voos causados pelo balão e estamos aguardando essa resposta. Nosso jornalismo está de olho nessas imagens e também em toda a apuração. De causar um acidente até com vítimas fatais, terrível. Agora a gente vai falar da escalada da violência, porque diferentes tiroteios acabaram com vítimas e ladrão baleados aqui em São Paulo. A gente vai te mostrar que num dos casos, o tiroteio entre um assaltante e um policial deixou 2 pessoas feridas por balas perdidas numa das vias mais movimentadas da zona oeste da capital paulista. Inclusive, um suspeito também foi baleado. Em um outro roubo, um policial militar aposentado e o filho dele foram baleados por 2 assaltantes. As vítimas foram abordadas enquanto faziam uma entrega na zona leste de São Paulo. Um flagrante impressionante mostra a movimentação de policiais militares em meio aos veículos parados no trânsito, enquanto perseguiam um criminoso. O homem de capacete e roupa branca trocava tiro com os agentes e tentava escapar da polícia. De repente, outros militares surgem armados com pistolas e fuzis e cercam o suspeito. Segundo a polícia, o homem que aparece nas imagens é um assaltante que agia na região do Morumbi, bairro nobre da capital paulista. Durante a fuga, ele perdeu o controle da motocicleta, bateu e tentou escapar a pé. A ação terminou com 2 carros vermelhos atingidos no meio da rua. Uma mulher que estava em um desses veículos ficou ferida depois de ser atingida por estilhaços. Outro motorista foi baleado no ombro durante a troca de tiros. O criminoso também foi atingido. O helicóptero da Record flagrou o momento em que as vítimas e o assaltante recebiam os primeiros socorros. Momentos depois, a aeronave da Polícia Militar pousou em uma praça para auxiliar no resgate dos feridos.
com o criminoso, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, com 5 munições. A motocicleta usada nos assaltos também foi apreendida. O trânsito ficou interditado por horas para o trabalho de perícia e agora o caso é investigado pela Polícia Civil. Horas depois, uma nova ocorrência com vítimas baleadas foi registrada na capital paulista. 2 assaltantes tentaram roubar um policial militar aposentado e o filho dele. Os 2 acabaram reagindo e foram feridos pelos criminosos. Uma câmera de segurança registrou toda a ação. O policial e o filho, que estão de roupa preta, aparecem descarregando mercadorias de uma van branca. Enquanto isso, no canto direito da imagem, os criminosos caminham pela rua. De repente, eles dão meia volta. Um deles, armado com um revólver, se aproxima das vítimas e anuncia o assalto. O policial aposentado resolve partir para cima do criminoso. Na sequência, o filho também avança para ajudar o pai. No meio da rua começa uma pancadaria entre as vítimas e os 2 assaltantes. O primeiro a ser atingido é o filho. Ele sai mancando e corre para dentro do estabelecimento para tentar se proteger. Enquanto isso, o pai é agredido com diversos socos pelos criminosos e também acaba baleado na perna. Na sequência, a dupla foge e não é mais vista. Diversas equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. Enquanto isso, agentes da tropa de elite da Polícia Militar fizeram buscas em uma comunidade próxima à procura dos criminosos, que até o momento não foram localizados. O policial aposentado e o filho foram socorridos e levados para um hospital da região. O estado de saúde dos 2 é considerado estável. As imagens agora são analisadas pela Polícia Civil, que ainda tenta identificar e prender os 2 criminosos, que aparecem nos flagrantes. Um acidente envolvendo 2 carretas causou a interdição de um trecho da BR-364 em Rondônia. Um dos veículos transportava açúcar e o outro, pelo menos 60 cabeças de gado. Logo depois da batida, houve um princípio de incêndio na carreta que levava os animais. Para evitar, então, mais riscos e salvar esses bichos, o gado foi solto. Muitos bois se espalharam ali pela pista. 3 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Elas foram encaminhadas para receber atendimento médico. Não houve registro de mortes e as causas estão sendo investigadas. O granizo e o vento destruíram mais de 100 casas e deixaram mais de 400 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil de Eldorado do Sul, além de toda a destruição, os temporais causaram queda de árvores, obstrução de vias e falta de energia elétrica. Choveu, gente, um total de 23 milímetros em 24 horas, número muito acima do esperado, principalmente para essa época do ano. A previsão para esse final de semana é de mais chuva no sul do país. Você vai ver agora como terminou o caso de um jovem que estava passeando com um cachorro, foi assaltado e reagiu em São Paulo. Esse criminoso estava armado e no momento fez 6 disparos. 3 acertaram a perna e o pé desse jovem. Era para ser apenas uma ida à farmácia, mas o passeio com o cachorro terminou em briga, tiros e desespero. É meu único filho, e se eu tivesse enterrado meu filho? Esse é o Fabrício. Ele estava nos primeiros dias de férias e saiu de casa no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, para comprar uma pomada e aproveitar o tempo livre para passear com o cachorro. Tudo parecia tranquilo, mas repare neste motociclista. Com uma bag de entregas, ele passa devagar pela rua. Alguns metros à frente, o homem para a moto, desce e finge que vai fazer uma entrega. Quando Fabrício se aproxima, o criminoso atravessa o caminho dele, aponta uma arma e anuncia o assalto. O ladrão queria o celular, mas o jovem reage. Vítima e criminoso começam a brigar no meio da rua. Durante a luta, Fabrício chega a quebrar parte do capacete do assaltante. Eu não quis entregar meu celular para ele. A gente entrou numa luta corporal. Eu quebrei parte do capacete dele. Enfim, foi uma briga longa, aí ele conseguiu se soltar, né, da minha mão e ele, por instintivamente, começou a atirar mirando para baixo, né? E ele efetuou todos os disparos, acho que foi 6 no total. 3 tiros atingiram Fabrício, 2 no pé esquerdo e 1 na perna direita.
Moradores que ouviram os tiros correram para ajudar. Eles prestaram os primeiros socorros. Fabrício foi levado para o hospital, passou por cirurgia e segue internado. Eu trabalhar tanto e chegar um rapaz querer levar meu telefone. Eu falei, filho, você poderia ter perdido a sua vida é muito mais. Ele me pediu desculpas, mãe, me perdoa, eu não vou mais fazer isso, ele aprendeu. O que aconteceu com o Fabrício é mais comum do que se imagina. No momento do assalto, o medo e a adrenalina podem falar mais alto. Mas os especialistas reforçam. A recomendação é evitar qualquer tipo de reação. A reação mais sensata a se fazer é justamente seguir as instruções do criminoso, entregando para ele os seus bens, seus pertences, não realizando movimentos bruscos, visando o quê? Sair dessa situação, garantindo a sua integridade. Muitos condomínios cercam aqui a região e a rua é bem tranquila. A presença de entregadores é constante por aqui. Por isso, Fabrício não desconfiou de nada. Depois que ele foi baleado e ficou caído no chão, o criminoso fugiu naquela direção e não foi mais visto. Mas agora existe uma nova pista que pode ajudar na investigação. Durante a briga, uma parte da viseira do capacete do criminoso se quebrou. A peça foi encontrada pela mãe de Fabrício e vai ser entregue à polícia. Agora, ela espera que o objeto ajude a identificar o assaltante. Isso é revoltante, não dá para aceitar, não. Eu não vou aceitar. Eu queria ver pelo menos ele preso, não só ele, como outros caráteres como ele. Agora, olha isso, um adolescente comprou uma camiseta por apenas R$16 num brechó, R$16. E dias depois, ele descobriu que tinha encontrado um verdadeiro tesouro. Imagine pagar pouco mais de R$16 em uma peça de roupa e descobrir que ela pode valer milhões. Foi o que aconteceu com esse jovem de 19 anos. Quinn Brown, morador de Portland, no estado do Oregon, comprou uma camiseta de basquete no brechó com o nome Chamberlain escrito na parte de trás. Logo veio a surpresa. O item comprado pertenceu ao Wilton Norman Chamberlain. Ele foi considerado um dos maiores jogadores da história do basquete nos Estados Unidos. Conhecido pelo apelido de The Big Dipper, conquistou 7 títulos consecutivos pela NBA, a principal liga de basquete profissional americana. Quinn disse que começou a frequentar brechós quando ainda era adolescente. Ele estudava no ensino médio e comprava produtos para revender. Anos depois, o que era hobby virou profissão. Ele já realizou mais de 10 mil vendas. Atualmente dedica entre 15 e 20 horas por semana em busca de itens de valor em lojas que vendem produtos mais baratos. Eu estava fazendo isso só porque gostava muito, sem nunca esperar nada do tipo. Mesmo não esperando, aconteceu. O jovem viu um outro comprador desistir de levar a camiseta amarela e roxa e não perdeu a chance. Ele simplesmente jogou bem na minha frente e peguei de volta na mesma hora. Apesar do preço baixo, $3,07, que equivale a R$16, Quinn suspeitou que a camiseta pudesse ser especial. Assim que comprou, fez uma publicação nas redes sociais. O que parecia apenas mais uma simples compra chamou a atenção de uma das maiores casas de leilão do mundo. Para confirmar a autenticidade da camiseta, a empresa levou a roupa para Nova York em um carro blindado para passar por um rigoroso processo. O resultado confirmou que aquela peça realmente havia pertencido a uma das maiores lendas da NBA. Era uma peça única da história do esporte. Eu vi a mensagem e ele disse que a jaqueta foi associada às finais da NBA de 1972. Então fiquei sabendo que a camiseta estava avaliada em $4.900.000. É justamente essa possibilidade de encontrar um tesouro escondido que faz milhões de americanos frequentarem brechós. Todos os dias chegam roupas, móveis, quadros, entre outros objetos. Grande parte desse material doado vale muito pouco, mas de vez em quando aparece uma raridade que ninguém percebeu. A casa de leilão espera vender a peça pelos valores entre $150 mil e $250 mil, ou seja, R$1.300.000. A empresa ficará com uma comissão. O resto, tudo vai para o bolso do Quinn. Mesmo pensando que pode ser o novo milionário da praça, o jovem não pensa em gastar tudo, não.
Eu realmente só quero guardar esse dinheiro. Sei que se eu poupar, ele vai render e permitir que eu me aposente muito mais cedo. Talvez o Quinn se aposente mesmo por causa do basquete, sem nunca ter pisado numa quadra. Passageiros de um voo passaram por momentos de muito desespero. Um fragmento do motor atingiu a janela de um passageiro e deixou o vidro estilhaçado. Com o dano, um homem de 61 anos quase foi puxado para fora da aeronave, mas foi segurado pela esposa até que a situação fosse controlada. O problema aconteceu pouco depois da decolagem de um voo que saía da Grécia com destino à Alemanha. Os pilotos declararam emergência e decidiram voltar ao aeroporto de Oriente. As autoridades investigam o que provocou essa falha no motor. O rapper americano Pitbull entrou para o livro dos recordes após reunir o maior número de carecas em um só lugar. Mais de 22 mil fãs trocaram bonés e chapéus por toucas de careca para entrar ali na brincadeira, criando então um mar de calvos. O desafio aconteceu em Londres durante um show do rapper. Milhares de pessoas participaram da brincadeira e homenagearam o estilo do artista. A ideia era imitar o visual do cantor, que é conhecido pela cabeça raspada. E com esse recorde inusitado, a gente encerra o Fala Brasil desse sábado. Muito obrigada pela sua companhia. Obrigada a você que ficou com a gente. Obrigada pela sua audiência. Mais notícias ao vivo da sua cidade ou região, 13h, hein? Muito bom ter você com a gente. Você fica agora com The Love School. Uma ótima tarde. Beijo. Aproveita a família.